Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom mais uma vez estar com vocês nesta noite. Nós vamos dar início ao nosso culto de louvor, de adoração a Deus, onde nós vamos ouvir também mensagens cantadas, momentos de oração, como também ouvir um pouquinho sobre as Escrituras Sagradas. Então eu quero convidar a você, nesse momento, a fechar os seus olhos e abrir o seu coração, e nós vamos orar para o início desse culto. Amém? Senhor, nós te louvamos e bendizemos ao teu santo nome. Obrigado por mais uma vez, Senhor. O Senhor está reunido com a tua igreja e diante do teu altar, nós que estamos aqui reunidos, queremos levantar as nossas mãos e exaltar e glorificar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá. O Senhor, o nosso Deus, Criador e sustentador, Jesus Cristo, aquele do qual morreu e derramou o seu sangue pelas nossas vidas. Pai, muito obrigado por esta noite. Eu quero te agradecer e quero te louvar por esse momento tão importante de nossas vidas. Desde já, Senhor, aqui ficam as nossas orações e fica também, Senhor Deus, o nosso agradecimento. Nós fazemos isso em nome do seu Filho Jesus Cristo, aquele que reina e vive agora e para sempre. Eu quero convidar a você a, nesse momento, abrir rapidamente a sua Bíblia, tá bom? Vamos lá, pegue a sua Bíblia e, nesse momento, acompanhe a leitura junto conosco. Eu quero ler um texto de João, capítulo 10, tá bom? Onde fala sobre o bom pastor, onde fala sobre o verdadeiro pastor, não aquele que pula cerca, aquele que não entra pela porta. Nós estamos falando sobre o Messias, estamos falando sobre Jesus Cristo. E João, capítulo 10, a partir do primeiro verso, diz o seguinte: E na verdade vos digo, que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobre por outra parte, ele é ladrão e ele é salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Lembre que nós estamos falando de Jesus. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas atrás para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Que você possa, nesta noite, dar início ao caminho verdadeiro, que é Jesus Cristo, e que você possa entrar pela porta, que é Jesus. Vamos, mais uma vez, orar pela leitura da Palavra de Deus. E logo depois desta leitura, eu quero convidar para esse momento a nossa irmã Sueli, que estará ministrando uma canção aos nossos corações. Assim como nós estamos distante, a Sueli está mais distante ainda, mas graças a Deus, as redes sociais, a tecnologia também tem nos aproximado. Então, que você possa estar meditando nesta canção, que você possa estar nos braços do Senhor, que você possa confiar naquele que realmente está pronto para te ajudar, para te sustentar e para te guiar. Senhor, nós te louvamos mais uma vez pela leitura da tua palavra e também te agradecemos pela tua serva que estará entoando uma canção de louvor ao teu santo nome e também para que aqueles que estão ouvindo possam prestar atenção na letra desta canção e possam perceber o quanto Deus está perto e o quanto Ele tem nos sustentado. Que Deus nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Nossa irmã Sueli estará louvando a Deus nesse momento. Lá em Provérbios 1:33 diz:
Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansando do temor do mal. Temos vivido um tempo tão difícil, mas, meu querido, só há um único lugar de descanso, é no braço do Senhor. Então cante comigo. Eu sei que você sabe essa canção. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Pode declarar: em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso de todos os dias. Em teus braços é o meu descanso. Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços. Meu querido, escuta. Não olhe para a sua dificuldade, não olhe para o seu lado, para o outro lado. Esquece que você sozinho você não consegue. O único que pode acalmar o teu coração nessas dificuldades que temos vivido é o Senhor. Só Ele pode nos sustentar cada dia. Que a segurança do Senhor esteja contigo, no teu lar, no teu trabalho, no teu dia a dia. Que a segurança do Senhor esteja com vocês.
ter mais uma participação especial. Dessa vez, o nosso irmão Rodolfo também estará louvando e ministrando uma canção. Essa canção, ela me lembra muito e acredito que também levará você a pensar da mesma forma. Um texto que está lá em Mateus capítulo 4, verso 19. Esse texto diz que quando Jesus estava andando junto ao mar da Galileia, ele ali viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que era o seu irmão, que lançava as redes ao mar porque eles eram pescadores. E o texto, verso 19, que tem tudo a ver com essa canção, diz o seguinte: e disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Essa mensagem, ela não ficou reservada somente para Pedro e o seu irmão. Essa mensagem é para todos nós. Deus, ele quer fazer de você pescadores de homens. Escute essa mensagem cantada. Medite nela, e não só medite, mas faça com que a letra e essa canção seja uma verdade na sua vida. Escute essa canção. Irmão Rodolfo está com a oportunidade dessa noite. Vinde após mim, disse Jesus a certo homem. Vinde após mim, e eu te farei um pescador. Transformarei tudo que fazes e o que te prende. Eu tirarei, envolverei com meu amor. Vinde após mim, e tudo calares, crendo em meu nome. Meu Pai promete, pela palavra te responder. Vinde após mim, disse Jesus a este homem. Ele o seguiu e se tornou um pescador. O mundo é o mar, os peixes são homens, sem rumo e sem vida. A rede é a mensagem que fala da paz, existe em Jesus. Enquanto no mar o peixe apanhado acaba morrendo, na rede de Deus o homem que vem começa a viver. Hoje Jesus quer te fazer como esse homem. Quer o teu braço lançando a rede em alto mar. Onde estão cardumes ainda sem rumo, o mestre te quer, lançando a mensagem, pescando pra Deus. Lá onde estão cardumes ainda sem rumo, o mestre te quer, lançando a mensagem, pescando pra Deus.
Ô meu irmão, graças a Deus, né? Esse momento é um momento de oração, um momento que nós vamos estar orando, agradecendo a Deus. Essa semana nós temos um aniversariante, nós vamos estar orando por ele, o nosso irmão Daniel Siqueira. Ele completou mais um ano de vida, mais uma primavera, e queremos agradecer pela sua vida, Daniel, que Deus possa estar te abençoando cada dia mais, não somente a sua vida, a sua casa, o seu lar, a sua esposa, tá bom? E queremos também, irmãos, agradecer pelos dízimos e pelas ofertas. Os irmãos que levaram seus mantimentos, né, até ali a igreja. Queremos agradecer pelos irmãos que trouxeram os seus dízimos e as suas ofertas. Louvado seja Deus, a igreja continua aí trabalhando, operando, e nós louvamos muito por isso. Queremos também, irmãos, aproveitar esse momento e fazer duas orações também específicas também. Uma pela nossa irmã Elisângela, que essa semana ela não esteve muito bem, né? E nosso irmão Edson esteve também pedindo também à igreja. Nós vamos orar também pela sua recuperação, para que a sua saúde possa ser restaurada em nome de Jesus. E vamos orar também pela cirurgia que o nosso diácono, irmão Nilson, estará realizando amanhã. Segunda-feira, a partir das 6 horas da manhã, o nosso irmão vai dar entrada ali no hospital, na sua internação. Vamos pedir que o Senhor possa estar, como Ele tem sido feito, como Ele sempre fez, tem feito também, possa estar guardando o nosso irmão. Senhor, nós queremos Te agradecer nesta noite pela vida de todos, Senhor Deus, que precisam ser assistidos pelo Senhor. Queremos, ó Pai amado, pedir também por a vida daqueles que no momento não foi colocado os seus nomes, mas eles estão passando por momentos difíceis, talvez, Senhor Deus, também de enfermidade financeira, na sua vida familiar, conjugal, os seus filhos, saúde. Senhor, esteja trabalhando com as suas mãos santa e protetora. Obrigado pela vida, Senhor Deus, do teu servo, irmão Daniel Siqueira, que nesta semana, Senhor, comemorou mais uma primavera. Obrigado pela vida do teu servo. Senhor, dê uma assistência à nossa irmã Elisângela. Senhor, possa curar sua enfermidade, Senhor Deus. Toque, Senhor Deus, ali naquela enfermidade. Senhor, acompanhe o nosso diácono, irmão Nilson, na cirurgia que o mesmo irá fazer amanhã, segunda-feira. Guarde aqueles médicos, os especialistas, Senhor Deus. Ó Deus, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos concede. Como é bom falar com o Senhor. Então, para isso, Senhor, receba as nossas orações e que ela possa chegar ao trono do céu como um incenso que está sendo queimado, e o cheiro possa chegar de forma suave a Ti. Entregamos as nossas ofertas de orações a Ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, boa noite, meu irmão. Boa noite, você, ouvinte das Escrituras. Esta noite, como o Senhor tem nos concedido a cada domingo, procuramos se concentrar e meditar mais nas Escrituras. E eu quero convidar você a fazer isso junto comigo. Na realidade, eu quero compartilhar um pouco das Escrituras Sagradas. Eu quero compartilhar com você da Palavra de Deus. E para isso, eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Atos, Atos capítulo 4. Ele fica logo depois dos Evangelhos, livro de João, tá bom? Você vai desfolhando aí devagarzinho, estou aguardando você que também tem acesso aí através do seu telefone, do seu smartphone, né, que tem um aplicativo da Bíblia, tá bom? Você possa estar meditando também. Nós vamos usar aqui uma versão revista e corrigida. Estou falando revista e corrigida para que você possa acompanhar melhor, né, a leitura. Atos capítulo 4, a partir do verso 31, tá bom? A partir do verso 31, nós vamos conhecer um pouquinho o que o Senhor tem para cada um de nós. Amados, eu tenho me alegrado muito, apesar do trabalho, do cansaço, em vista
das atividades, de como a igreja está trabalhando. Não em si a atividade da igreja, mas como a igreja está trabalhando. A igreja ela é um corpo, né? E cada corpo ela tem a sua função, né? Tem o corpo, tem os membros, né? Tem o corpo, tem os membros têm a sua função. Então eu sou um membro nesse corpo, né? Você é um membro desse corpo e você tem uma função específica, como eu também tenho uma função específica nesse corpo, do qual nós chamamos de o corpo de Cristo, ou chamamos de igreja. Ou seja, a igreja ela é um organismo vivo. A igreja não é somente o prédio. O prédio é um lugar onde a igreja se reúne para louvar, para cultuar a Deus, para exaltar, para momentos de oração. A igreja, o prédio é exatamente para isso. E como toda e qualquer igreja, a igreja ela precisa estar cheia. Mas cheia do quê, pastor? A igreja ela precisa estar cheia do Espírito Santo, né? E quando eu digo uma igreja cheia do Espírito Santo, eu não estou falando de movimentos, eu estou falando exatamente de um preenchimento espiritual. Uma igreja que tenha características baseadas na Escritura Sagrada. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Vamos falar sobre a sua capacidade como igreja, né? A palavra de Deus nos diz que no momento do Pentecoste havia já uma promessa desde o profeta Joel, haveria um dia que a virtude do Espírito Santo seria derramado, né, sobre a igreja. E ali, em uma das festas, a festa do Pentecostes, na descida do Espírito Santo, já dar início a esse processo. Haveria um tempo para isso, e quando isso acontecesse, a igreja seria uma testemunha eficaz, né, em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E hoje nós estamos aqui, no Brasil, ou em qualquer outro estado, ou em qualquer outra nação, porque talvez você esteja nos ouvindo também em outra nação. Ou seja, o Evangelho chegou até você, ou tem chegado até você exatamente por isso, porque naquele grande dia foi derramado essa virtude, foi derramado esse Espírito sobre a vida da igreja. E o Evangelho tem sido pregado e anunciado. Mas essa igreja, ela tem que ser cheia do Espírito Santo. As pessoas às vezes têm uma dificuldade muito grande de interpretar o que é ser cheio do Espírito, né? É por isso que Deus ele está à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. O que seria exatamente isso? Então, pensando nessa ideia de como explicar isso para os irmãos, aqui está o texto, né, a partir do verso 31 do capítulo 4 de Atos, tá bom? Que ele diz o seguinte, verso 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E era o coração e a alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuíam era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdade ou casas, vendendo-os, trazia o preço do que foram vendido e o depositava aos pés dos apóstolos. E repartiam-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é, filho da consolação,
levita, natural de Chipre. Possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Senhor, nós queremos te pedir que esta noite o Senhor use as nossas vidas, não só a minha, do qual estou falando, mas também possa estar usando a vida daqueles que estão ouvindo, aqueles que estão ao alcance, Senhor, da tua palavra. Não nos deixe ser enganado, não nos deixe ser iludido por qualquer outra força ou por qualquer coisa que possa roubar a nossa atenção do Senhor. Que o teu Espírito tenha liberdade de estar usando e falando conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amado, apesar de ter lido os versículos do 31 ao 37, eu quero destacar com você, mas que você depois possa ler com calma e aproveitar todo o texto. Mas eu quero destacar aqui o verso 31 e 32. Olha só. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Estamos falando aqui sobre sentimento, né? E ninguém dizia que coisa alguma do que possuíam era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. Isso me lembra muito Atos, capítulo 2, de 42 a 47. Quando começa a falar sobre o crescimento da igreja, e ali nesse texto, o homem de Deus, ele fala sobre uma igreja que tinha algo em comum, eles repartiam as coisas, né? E eu acho muito interessante isso, irmãos. Havia uma necessidade daquela época. Eu fiquei muito emocionado esta semana quando um membro de nossa igreja, ele preocupado também em ajudar irmãos nossos, da nossa comunidade, da nossa igreja, né? Não que ele não possa ajudar um outro crente, lógico que pode, porque todos nós somos irmãos em Cristo Jesus, mas ele nos procurou, ele telefonou para mim e perguntou: pastor, o pastor conhece alguém da igreja que possa fazer esse serviço? Eu tenho um serviço aqui específico, mas eu não conheço ninguém. O pastor conhece alguém? Imediatamente me veio uma pessoa em mente e ali fechamos o contato com essa pessoa. E esta semana eu recebi o retorno, né, dizendo que esses irmãos, eles combinaram ali e resolveram fazer alguma coisa junto. Talvez agora não, mas depois. Ou seja, isso me leva muito a pensar sobre em um só coração, em uma só alma, coisas em comum. O verso 32 desse texto, ele enfatiza isso ao nosso coração. Mas olha só, o 31, porque eu li o 32, mas olha o 31, ele diz: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciava com ousadia a palavra de Deus. Pelo fato daquele lugar onde aquela multidão estava reunida, e o Espírito Santo de Deus tendo liberdade, atuando naquele lugar, ele trouxe diferença. Ele mudou todo lugar. E eu não digo mudou a estrutura, mas mudou aquelas pessoas que ali estavam. O texto diz que essas pessoas foram cheias do Espírito Santo. E pelo simples fato de ser cheio do Espírito Santo, aquilo levou aquelas pessoas que estavam ali a anunciar com ousadia a palavra de Deus. Então, uma igreja que é cheia do Espírito Santo, ela não está envolvida somente em movimentos, mas ela tem ousadia de pregar e anunciar a palavra de Deus. O que eu acredito que falta, irmãos, é a ousadia da palavra. Às vezes encontro muitos movimentos, ou muito movimento, mas pouca ousadia da palavra. Ou seja, pessoas que conhecem muito pouco
da palavra de Deus, das Escrituras. E nós entendemos que a igreja, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. Ou seja, naquele momento, os cristãos que ali estavam haviam orado e o Espírito de Deus enchera dele. Olha só, enchera dele. A partir daí, o que acontece? Essa igreja cheia do Espírito Santo passa a ter uma característica ou características que merece a minha e a sua atenção. E quais são essas características de uma igreja que é cheia do Espírito Santo? Talvez você se pergunte, ou talvez você tenha uma dúvida, o que é uma igreja cheia do Espírito Santo? Eu tenho visto tantas coisas que eu não sei definir exatamente o que é uma igreja cheia do Espírito Santo. É uma igreja que está cantando o tempo todo, é uma igreja que tem um movimento para lá e para cá, as pessoas estão sapateando, as pessoas estão pulando para um lado, para a esquerda, para a direita. O que é uma igreja cheia do Espírito Santo? É uma igreja silenciosa, uma igreja que não faz barulho, é uma igreja que somente as pessoas estão orando ali. O que é uma igreja cheia do Espírito Santo? Quais seriam essas características dessa igreja? Então, olha só, a primeira característica dessa igreja era a união. A união dessa igreja, irmãos, era impressionante. Porque a atuação do Espírito Santo permitia que ela se unisse em suas convicções. E essas convicções eram convicções doutrinárias, na comunhão, na oferta e na oração. Olha só. Havia uma união em quê? Nas suas convicções. Quando uma igreja ela não está unida em suas convicções, ou seja, no seu valor doutrinário, na sua própria comunhão, ela não está unida na oferta, ela não está unida na adoração, ela não está cheia do Espírito Santo. Terminamos a nossa campanha de missões mundiais, irmãos. E a igreja, mesmo distante, a igreja não estando unida em um só lugar, a igreja trabalhou, a igreja tinha uma única convicção, ou seja, ela tinha uma convicção, ela tinha uma convicção e a convicção era: nós precisamos se reunir, precisamos estar juntos, precisamos ter um alvo para que os nossos missionários possam ser alcançados. Isso é uma igreja unida. Isso faz parte da característica, uma das características. Então, os cristãos, eles naquela época, eles se sacrificavam e compartilhavam tudo um com os outros. As suas doações, amados, eram voluntárias e era baseada em uma coisa. Eram baseada no amor. No amor às necessidades. Seja do missionário, seja da própria igreja, seja de um irmão, seja de uma pessoa que não seja cristã, porque a igreja está aqui para fazer a diferença nessa sociedade. E essa diferença está exatamente em ela ser cheia do Espírito ou vazia do Espírito Santo. Uma outra coisa que eu quero destacar, que eu entendo que seja a segunda característica dessa igreja, é que esta igreja ela tinha grande poder e ela podia também contar com a simpatia de todo o povo. Olha só, com a simpatia do povo. Embora, irmãos, apesar de oposições que existiam, lógico que existia, a igreja também vivia momentos de perseguições, momentos de dificuldade, mas o povo em geral sentia-se atraído pelos os cristãos, ou seja, por aqueles que ali estavam. Será que a sociedade que eu vivo, será que a sociedade que nós estamos vivendo, será que o município, o bairro, o estado, a nação, o país que eu vivo, as pessoas estão atraídas pelo povo de Deus, por aquilo que o povo de Deus tem feito?
Será que é isso que está acontecendo? Isso nós precisamos, irmãos, estar muito atento com isso. Isso não significa, amados, que a igreja ela não tenha inimigo. Porque a igreja, ela tem inimigos. Mas aquilo que o Senhor fazia por meio dela, e quando eu digo dela, eu digo da igreja, atraía a atenção e também a admiração das pessoas que ansiavam por conhecer a Deus. Havia uma ansiedade das pessoas conhecer a Deus pela característica da igreja. Uma igreja que também tinha grande poder. E esse poder chamava a atenção daqueles que estavam ali em volta. Quero chamar nessa noite de terceira característica. A terceira característica de uma igreja que é cheia do Espírito Santo, irmãos, é na questão do crescimento. Uma igreja, ela não cresce somente em volumes de pessoas. Ela também cresce também na sua maturidade. Uma igreja, ela precisa crescer em todos os âmbitos. Em todos os âmbitos. Então, a terceira característica dessa igreja cheia do Espírito Santo era o seu crescimento. Aqui diz que o Senhor lhe acrescentava novos cristãos diariamente. Olha só, diariamente. E por que isso acontecia? Porque o Evangelho não era uma tarefa de poucos, mas muitos que ali estavam se envolvia no evangelismo, se envolvia no discipulado. Cada um dos seus membros tinha a responsabilidade e também procurava, amados, ser uma testemunha eficaz. Será que você tem sido uma testemunha eficaz na sua casa? Você que está trabalhando no seu trabalho, nas redes sociais, nos meios de comunicações, você tem sido uma testemunha eficaz em Jesus Cristo? Pois essa é uma das características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que gere resultado na sociedade. Então, se você quer ser uma igreja cheia do Espírito Santo, você precisa desenvolver essas características na sua vida. Porque talvez você, em algum momento, se não for agora, talvez no futuro ou no passado, talvez você tenha pensado nisso. Essa igreja não é cheia do Espírito Santo. Mas por que essa igreja não é cheia do Espírito Santo? Aqui, no texto que nós encontramos de Atos capítulo 4, verso de 31 a 37, nós vamos encontrar exatamente esses pontos. Uma igreja que era unida, mas uma igreja que era unida, que tinha algo em comum, as suas convicções. As suas convicções eram únicas, estava no contexto doutrinário, estava na comunhão, estava nas ofertas, estava na adoração. Até para adorar, eles se reuniam para saber exatamente de que forma eles iam fazer isso. Havia algo em comum, algo em comum. É uma igreja que ela cai na simpatia do povo, as pessoas conseguem ver a união, o poder dessa igreja. É uma igreja que chama a atenção da sua vizinhança, é uma igreja que vive em uma batalha, numa guerra, qualquer coisa que acontece, os vizinhos estão sabendo, a ponto de falar assim, para essa igreja eu não vou. Essa não é uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela pode ser cheia de várias coisas, mas do Espírito Santo não. Porque o Espírito Santo de Deus, ele gera paz, ele gera comunhão, ele gera alegria, ele gera benignidade. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela age dessa forma.
Não existe igreja perfeita. A minha igreja ela não é uma igreja perfeita. Mas procuramos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Procuramos olhar para Cristo como exemplo. E quando percebemos que tem alguém saindo do eixo, saindo da direção, procuramos com muito carinho, com muita ousadia, mas também com muita mansidão, ir até a cada uma dessas pessoas e tentar orientar e dizer que esse não é o caminho é outro totalmente diferente. Então, talvez você tenha um sonho de uma igreja. Eu quero que você pense o seguinte: não existe igreja perfeita, porque você não é perfeita e eu também não sou perfeito. Mas uma coisa é certa: uma igreja ela pode ser cheia do Espírito Santo. Seja fiel a esse Deus. Se você for acompanhar o restante da leitura da palavra, você vai encontrar Atos capítulo 5, e você vai ver lá a história de Ananias e Safira. E você vai ver, Zafira, né? Você vai ver que nesse momento essas pessoas não agiram com honestidade. Elas não tinham a convicção da comunhão, não tinha a convicção da oferta e da adoração. Por isso, pereceram. Mas eu creio que nessa noite o Senhor vem aqui para mudar esse pensamento do seu coração e da sua mente. Que esta palavra ela possa encontrar, não um lugarzinho, possa encontrar um lugarzão, ou seja, um lugar grande no seu coração. Ou seja, que essa palavra possa tomar conta, ou possa se alojar, melhor dizendo, se alojar do seu coração. E ali possa gerar muitos frutos. Que Deus possa te abençoar nesta noite e que essa palavra possa alimentar não somente a você, mas você possa ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus a ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Ore junto comigo nesse momento e estenda as suas mãos para o Senhor. Senhor, em nome do seu Filho Jesus Cristo, eu quero te agradecer por esse momento e te pedir que o amor de Deus, Criador e sustentador, a graça do seu Filho Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, como também as consolações e a comunhão do Espírito Santo, seja derramado sobre a vida de todos que estão nos ouvindo nesta noite, nesse dia ou nesta tarde. E que também possa ser derramado sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Que a Igreja de Jesus Cristo nesse momento diga amém. Deus abençoe. Vem conosco que te faremos bem. Como diz a nossa irmã Guilhermina, Jesus te ama e nós também te amamos. Fique com Deus e Deus te abençoe nesta noite em nome de Jesus. Amém. Não esqueça de se inscrever no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber nossas notificações.